Olá, seja muito bem-vindo. Papa Sicínio. Além de ser sírio e de seu pai se chamar João, pouco se sabe sobre a infância ou carreira do Papa Sicínio. Na época de sua eleição ao trono papal, Sicínio sofria de gota grave, o que o deixou fraco. Durante seu papado de 20 dias, Sicínio consagrou um bispo para a Córcega e ordenou o reforço das muralhas que cercavam a capital papal, Roma. No final do século V, as igrejas do Oriente e do Ocidente estavam divididas sobre a controvérsia monoficista. O Oriente aceitando amplamente que a natureza divina de Jesus Cristo ofuscava sua natureza humana, e o Ocidente, sob a orientação do Concílio de Calcedônia do ano 451. Os imperadores bizantinos orientais buscaram um compromisso teológico para manter seus domínios juntos, mas os papas em Roma, a capital papal, suspeitaram que eles abrigassem as simpatias heréticas e, consequentemente, tentaram resistir às reivindicações imperiais do domínio sobre a Igreja. Na época do Papa Martinho I, as relações Oriente e Ocidente tornaram-se incrivelmente tensas no final do século VII. A exigência de que os papas esperassem pela confirmação da sua nomeação por parte de Constantinopla, antes de poderem ser considerados, foi dispensada, tendo o exarca de Ravenna, um representante bizantino na Península Itálica, sido autorizado a emitir o mandato necessário. O papel do Papa na época de Sicínio e no primeiro milênio como um todo limitava-se ao de mediador. Os papas não tinham o poder de nomear todos os bispos nem de governar a Igreja Universal. Também não publicavam encíclicas ou catecismos e não tinham o poder de canonizar santos ou convocar concílios ecumênicos. Os séculos que antecederam o reinado de Sicínio foram caracterizadas pela intervenção externa na seleção do Papa. O imperador bizantino oriental nomeava homens da aristocracia romana para o cargo. O reino ostrogodo italiano escolhia membros da aristocracia provincial. As razões para isso são tão políticas quanto sociais. Os monarcas de ambos os estados contavam com o apoio dos grupos que instalaram no trono papal. O século VII viu uma mudança nas origens geográficas dos papas. Apenas 8 dos 27 papas, entre o ano 604 e 752, eram romanos, em comparação com o número de 11 dos 17 do ano 483 a 604. A mudança tem suas origens na restauração do domínio bizantino sobre a Itália e sobre Justiniano I, que viu a eliminação gradual do Senado romano como uma instituição, pois as famílias senatoriais foram executadas ou fugiram para o Oriente. Durante o governo do reino ostrogodo sobre Roma, do final do século V a meados do século VI, o Senado teve grande influência sobre a seleção de novos papas, mas após a reconquista imperial, o controle sobre o trono papal não estava mais em suas mãos. Em vez disso, a eleição do Papa foi deixada para o clero de Roma, o povo da cidade e a guarnição militar imperial.
argumenta que antes da queda do Império Romano do Ocidente, no ano 476, e após a ascensão do Sacro Império Romano na Itália, no ano 752, o prestígio, o poder e influência do Papa foram aumentados sob a proteção dos poderes imperiais e observava o crescimento do poder do papado durante os séculos VI e VII. O antecessor de Sicílio, João VII, foi empossado como bispo de Roma no mesmo ano em que o imperador bizantino Justiniano II e foi restaurado ao seu trono, pouco depois de recuperar o poder. Este último enviou vários decretos do direito canônico do Concílio Quiniceste do ano 692 a João VII, qualquer um dos quais ele poderia aprovar ou rejeitar. Com medo de desagradar ao imperador, o Papa enviou os decretos de volta a Justiniano inalterados. A questão dos cânones Quiniceste continuou no reinado do sucessor de Sicílio, Constantino, que viajou para Constantinopla no ano 711 para negociar com o Oriente. Poucas informações sobre o Papa Sicílio antes de sua eleição ao trono papal existem. Muito do que se sabe sobre ele é deduzido de 4 linhas do Livro dos Pontífices, Livro dos Papas, uma coleção de biografias papais. A concisão de sua biografia pode ser interpretada como resultado que levou naturalmente ao pontificado. De nascimento, Sicínios era sírio, seu pai se chamava João. Sicínios era respeitado por sua disposição moral e honesta e preocupação com o povo de Roma. Política e militarmente parte do exarcado de Ravenna. Como muitos de seus predecessores imediatos, ele provavelmente não era um membro da classe alta. Sicínios foi eleito bispo de Roma, provavelmente em outubro do ano 707, e foi consagrado em 15 de janeiro do ano 708. O atraso de quase 3 meses foram devido à espera pela confirmação da eleição de Sicínios pelo exarca de Ravenna. Na época de sua eleição, o Papa Sicílio estava com gota e não conseguia se alimentar usando as mãos. Ele foi um dos muitos papas medievais antigos que eram idosos em tarefas administrativas ou espirituais e que o eleitorado levaria em consideração ao escolher um novo papa. Durante seu reinado, Sicínios consagrou um bispo para Córcega. O Papa Sicílio morreu em Roma em 4 de fevereiro, após um reinado de 20 dias. Ele foi enterrado na parte esquerda da antiga Basílica de São Pedro. Seu túmulo foi destruído no século XVII, durante a demolição da Basílica. O próximo Papa eleito foi Constantino, outro sírio, e foi consagrado em 25 de março do ano 708. Ficamos por aqui. Obrigada e que Deus abençoe.